Dois mais dois. Um cadinho de prosa para somar, multiplicar e dividir com você. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Olá, oitenters! Oi, todo mundo! Olha, quem está aqui hoje é o meu Brodin. Mais rápido que uma tartaruga, mais inteligente que uma porta, mais fantástico que um jasmim. Eu sou o Dr. Risoto de carne moída. Que isso, Risoto? Que apresentação! Obrigado. Fiquei até arrupiado. Obrigado. E eu sou a Babalu. Maravilhosa! Ai. E não estamos sozinhos aqui. Não estamos com ele. Ninguém mais, ninguém menos. Do que ele. Radiante. Ele. Estupendo. Ele. Espetaculoso. Rodolfo Vaz. E o Rodolfo, ele não tem um currículo breve, não. Currículo do Rodolfo, ele Sente aqui, Babalu, só pra começar. por favor. Rodolfo Vaz inicia sua formação teatral em Belo Horizonte em 1979. 5 anos depois vai a Londres e estuda com os inquietos artistas da vanguarda da companhia Complicité em francês. Integrou o Grupo Galpão por mais de 20 anos, além de ter feito carreira solo no teatro, cinema, televisão, recebeu diversos prêmios e indicações por suas atuações no Grupo Galpão, atuou em vários espetáculos, fez personagens inesquecíveis, como Mercúcio, de Romeu e Julieta, Judas, da Rua da Amargura, o Doente Imaginário. Que isso, Risoto? Esse currículo parece uma peça de 40 atos, Eu não tô 20 nem no primeiro. distritos, 30 municípios Que isso? e 40 cidades. O homem é um país inteiro, Babalu? Ah, quase um continente. Eu quero saber se vocês viram alguma dessas peças. Ó, o Doente Imaginário eu vi também, o que mais lhe marcou nessa trajetória toda dentro dos espetáculos. Vamos fechar só no teatro. Depois nós fala de televisão e cinema. Não, vocês começaram falando de galpão, Isso. e galpão foram mais de 20 anos mesmo. É tudo início década de 80. E uma das coisas que pautou muito o grupo, que pautava muito a gente naquele momento, que a gente foi para a rua, não foi assim ideologicamente para fazer espetáculos de rua. Foi também a falta de espaços, porque tinham poucos teatros na cidade, muito concorridos pelos atores que já vinham antes, né, antes de nós, né? Então ir para a rua se tornou uma necessidade também. Claro que isso foi se moldando também com o período histórico que se vivia, né? Manifestações públicas se tornavam ainda mais imprescindíveis, né? No final ali da ditadura, ali, início do, né, 80 e poucos ali. E eu fico imaginando tanto que vocês viram Belo Horizonte modificar. Mas o galpão teve um papel fundamental nisso mesmo, assim, de ocupação de espaço, né? E isso é uma coisa nacional também, começou a ter na Bahia, né? Revitalizar o Pelourinho, o Rio de Janeiro revitalizar o centro, e ocupar a cidade, né? E aí essa ocupação da cidade, hoje a cidade é um absurdo, né? Mas você vê que não para, né? Tem o que tem você está falando, né? O que tem de restaurantes hoje no alto dos hotéis, né? No alto daqueles prédios, assim, que ninguém nunca tinha acesso, a não ser quem frequentava o hotel ou frequentava os bancos, aquelas coisas. Aí hoje é todo lugar de lazer e tal. Eu acho que a cidade tá com uma ocupação assim, é uma geração incrível, assim. Né? E falo uma geração porque é isso, né? 40 anos você trabalhando numa mesma área, claro que não o tempo todo aqui. Antes era muito assim, pô, vai escutar chorinho, vamos pro Caiçara, hoje tem música para todo lado, né? De fato, tem teatro para todo Tem lado teatro também. para todo lado, tem palhaço para todo lado, não é isso? Graças a Nossa Senhora das Palhaçarias. Aí é nóis. É nóis. Ô, Rodolfo, você, dentro de toda essa transformação que você viu da cidade, fazendo teatro e vendo a cidade se transformar, você acha que lembrar disso tudo te traz um patrimônio de memória que te ajuda a atravessar o tempo? Eu não sei, isso de memória tá uma confusão. Porque você vai envelhecendo e os seus vão envelhecendo, né? E aí acaba que você tem isso. Eu tive meu sogro, que está com 94 anos, ele morou uns 4 anos comigo.
Eu tenho um irmão que está com Alzheimer, que já não tem memória. Você acha que a arte pode ajudar a organizar isso de uma maneira talvez mais tranquila? Eu acho que tudo, eu não consigo pensar nada sem arte, Sim. porque isso, minha formação toda, assim, eu tenho 63, dos meus 20 anos para cá, assim, mais profissionalmente, eu só fiz isso na vida. Então, assim, eu só consigo pensar nessa travessia ou no envelhecimento a partir né, do que eu vivi. E eu vivi só disso. Então, assim, quando você pergunta assim, como é que atravessa, o que, que a memória me ajuda a atravessar, eu estou falando que eu tenho visto muita gente com a memória falhando, Sim. né? Eu tenho feito uns rabiscos sobre isso, assim, porque ator e memória é uma coisa difícil, né? Assim, Sim. eu decorava com muito mais facilidade, né? Eu tive uma experiência até engraçada há pouco tempo, eu fiz um documentário do Otto Lara Rezende, que, né, um escritor mineiro, Amigo do Nelson Rodrigues. nascido em 22 e Já tal. passei E muito com isso. tem um escrito dele que dá mais ou menos umas 40 páginas, assim, que o Paulinho Mendes Campos perguntou para ele numa entrevista, nem foi numa entrevista, numa provocação, fez uma única pergunta que foi, afinal, quem é Otto Lara Rezende? E ele escreveu 40 páginas, passou uma noite em claro escrevendo, e ali ele passa a vida dele toda e tal. E aí eu fui gravar esse documentário e li esse negócio, falei, pô, tem que fazer isso. Mas cheguei, era só 2 dias de filmagem, eles já estavam com tudo mais ou menos esquematizado, assim. Eu falei assim, vamos fazer, gente. Eu não consegui decorar, mas a gente põe um pontozinho. Eu coloco um ponto assim. Hoje tem pontos maravilhosos, né? Você coloca aqui, isso vai me dando uma referência e eu gravo tudo. E vocês usam o áudio disso, se vocês quiserem. Mas eu, dentro do contexto, eu lendo as 40 páginas, né? Eu passando pelo caminho. Porque o Otto falava assim, depois de um tempo, quando ele começou a envelhecer, ele falava isso assim, a gente se sente um pouco na obrigação de deixar um telegrama que seja para o mundo, sabe assim, deixar alguma nota, deixar alguma, confesso que vivi, né, Sim. assim, alguma coisa nesse sentido. E aí eles falaram, se der tempo a gente grava no final, mas vamos gravar mesmo. Aí fui para o estúdio, papel na mão, li as coisas que eles queriam, as cartas e tal. Quando chegou no segundo dia, no finalzinho, eu disse, tem 15 minutinhos? Tem, falta 15 minutos para fechar a câmera. Aí eu falei, então me dá o ponto aqui, eu fico de lado. E aí eu falei, mas eu ia escutando e aquilo era como o meu pensamento, assim. Então eu falava, eu conseguia dar nuances, assim, muito mais interessantes do que simplesmente quando você está lendo. Ficava como um pensamento, sabe? Quando o que eu escutava se tornava um pensamento. E eles utilizaram muito desse áudio. Mas eu falei disso tudo porque isso me deu uma vontade de fazer coisas assim. Não é decorar. Eu acho assim, que ser ator é talvez das coisas mais solitárias que existem, mas é uma solidão de preparação para que na hora que você está julgando, sua escuta se torne tão clara que quando você está num diálogo, aquilo parece que está acontecendo pela primeira vez. Aquilo está acontecendo pela primeira vez. E só aquela vez, né? No outro dia vai ser outro encontro, vai ser outra coisa. Outra Né? coisa. Razão pela qual nós ficamos fazendo 12 anos, Romeu e Julieta, 13 anos fazendo Mulher Imaginário, né? As pessoas falam, pô, mas vocês não enjoam de fazer isso? Assim, não, cada dia talvez o bar seja o mesmo, mas a plateia, né? As pessoas que sentam na mesa são outras, então a conversa é outra. E a gente trabalha com a arte do encontro. Sim. E você protagonizou. Falou bonito. Obrigada. A mágica do encontro. Então, pra quem aí tá, ouvindo, fique ligado que lá no 3x4 tem a mágica do encontro. Foi com o Eduardo, né? O Eduardo, um amigo do Rodolfo, que hoje mora na ILPI Cidade Osanã. Cidade Osanã. Todo mundo vai ouvir a história e vai saber. Eduardo, ele foi lá no fundo da memória dele, na cachola do baú da memória, quando a palhaça Aurélia mandou um abraço do Rodolfo. É como se, na boca miúda das palhaças lá no Instituto, falassem assim, Eduardo desabrochou quando ouviu que Rodolfo tinha mandado um recado para ele. Então eu acho que a memória
para finalizar minha pergunta, eu acho que a memória, ela não se esvai para um lugar longe, não. Não, não. Ela fica quase num poço dentro da gente, que quando a gente acessa com afeto, Ui, até senti. igual a sua amizade com ele, volta e parece que ele realmente se iluminou. Como que foi para você o encontro com o Eduardo? O que eu achei marcante foi assim. Aí eu comentei com Letícia, ela falou, pô, estou lá, eu estou trabalhando lá, a Aurélia, né? Falei, manda um beijo pro Dudu, se encontrando. E aí um dia ela ligou e falou assim, olha, foi uma palavra mágica falar pro Dudu. E disse que aí ele deu uma gargalhada, entendendo de fato que ela me conhecia, e aí marquei, fui um dia lá visitar. Ele era uma pessoa que a vida inteira comentava de novela, e ele estava vendo novela, ele conversou comigo sobre novela, e comentou também, essa fumaça em Belo Horizonte está um horror, quer dizer, ele estava ligado no mundo, ele só não estava tendo vontade de conversar com ninguém. Isso é muito interessante porque a sua visita, a sua presença, o seu recado, ele pôs um holofote na vida do Dudu. Isso deu uma levantada nele, assim, ele ganhou uma certa moral, ganhou uma certa vaidade das pessoas quererem saber dele. Eu achei muito interessante essa sua relação com o Eduardo. E quando você saiu de lá, esse pós, Não sinto assim que eu fiz nada demais, não. Ao contrário, eu me sinto até muito em falta. Que eu falo assim, a gente se deixa cair numa correnteza na vida assim e não aproveita esse tempo, sabe? olha, Rodolfo, eu queria muito te agradecer por Hoje. estar aqui hoje. E você também alcançou memórias profundas aqui no meu coração. E eu tenho muitas memórias de teatro de rua, de acompanhar, de estar perto e de ter vocês como referência. Então, eu agradeço muito a sua presença. Poxa, prazer foi meu. Eu vou mesmo. colocar essa conversa aqui no meu currículo. Tá? E eu vou mandar o meu currículo para você, caso precisar um dublê, tá? Eu aqui 1,25 de altura, 35 Pianista. quilinhos, Risoto, pianista. você tá pedindo emprego? pro Não, Rodolfo? meu filho, vai ter um bico lá. Imagina eu no cinema fazendo Capitu. Olha, eu proponho um brinde para finalizar essa um conversa. Ô, gente. Muito obrigado. Cheers. 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 E você aí, querido ouvinte, meu caro oitenters, fique ligado que toda quinta-feira tem 2 mais 2 na sua plataforma. Ativa o sininho, aperta esse mais e não perca. E para quem ficou muito curioso com essa história que contamos de Dudu e Rodolfo, temos a mágica do encontro no 3x4 contado pela Provisória e comandado por ela, maravilhosa Jabeinha. Um beijo. Um abraço. Até logo, viu, pessoal? Revoar, turma. Au revoir. Você sabia que é dever do Estado e da sociedade garantir que as pessoas idosas tenham direito à liberdade, respeito e dignidade? É lei e está lá no Estatuto da Pessoa Idosa. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.